E aí galera, beleza? Estamos de volta aí com um novo vídeo. Nesse vídeo nós estaremos abordando sobre a lei de Kirchhoff, estaremos falando um pouco sobre a teoria da lei de Kirchhoff e posteriormente estarei lançando vários vídeos, talvez um pouquinho demorado, porque nós iremos estar explicando passo a passo e cada vídeo são exercícios sobre lei de Kirchhoff com um grau de dificuldade um cada vez maior do que o outro, beleza? Então, você que está nos acompanhando, vamos lá. Espero que nós consigamos transmitir toda essa teoria da melhor forma possível, beleza? Bom, vamos compreender um pouquinho melhor sobre circuito elétrico. Galera, todo circuito elétrico ele é dividido em três coisas básicas, no caso, que é o que vocês já estão vendo aí na folha, que nada mais é do que o ramo, o nó e a malha. Tá, mas o que é cada coisa? Bom, o ramo ele possui um ou mais componentes em série. Quando a gente fala em componente, é componente eletrônico, tá? Resistor, capacitor, indutor e por aí vai. Beleza? Então o ramo, ele possui um ou mais componentes em série. O nó, ele interliga um ou mais ramos. Mais abaixo eu vou estar explicando certinho sobre isso, mas é basicamente isso mesmo, tá? E a malha, ela é o caminho fechado onde a corrente circula. A malha, ela tem a mesma definição do circuito elétrico que a gente já falou no vídeo anterior, tá? Então, vamos para o nosso exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de um circuito que já não está mais tão simples assim, ou seja, esse circuito já não está mais na forma mais reduzida possível, vocês podem ver. Por que que não está? Porque nós temos duas fontes, a fonte E1 e a fonte E2. E além disso, nós temos vários outros resistores. Nós poderíamos fazer uma associação com esses dois resistores aqui, mas ainda assim não chegaríamos a um circuito tão resumido assim para poder aplicar a lei de Ohm, como a gente já havia dito. Então, vamos lá. Nesse circuito aqui, como ele é um circuito fechado, nós temos os três elementos que eu falei que basicamente todo circuito tem, que é o ramo, o nó e a malha. Vamos ver um exemplo aqui. O exemplo do ramo, nós temos essa parte aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas essa parte aqui nós podemos representar como um ramo. Por que um ramo? Porque ele tem um ou mais elementos em série. Aqui também, galera, seria um outro ramo, ó, onde nós temos o R3 e o R4 em série. E aqui também, onde nós temos a fonte E1 e o R1 em série. Entendeu? Então, nós temos basicamente três ramos nesse circuito simples aqui. Quanto ao nó, se vocês observarem aqui, essa representação aqui é a simplificação desse meio aqui, ó, onde nós temos os nó A e B, aqui está o nó A, e aqui nós temos a interligação de três ramos, que é esse ramo e o ramo central aqui. Bom, e nós temos a malha. A malha aqui, se vocês pararem para analisar, é o caminho onde, como eu já disse, circula a corrente. O caminho fechado, é claro, né? Então, aqui nesse circuito nós temos três malhas. Eu estou representando só uma, que é essa malha à esquerda aqui, que é a malha 1, onde nós temos a fonte E1, o resistor 1, o resistor 2 e a fonte E2. Porém, a gente tem também a malha 2, que é composta pelo R3, o R4, a fonte E2 e o resistor 2. Mas e a malha externa? A malha externa,
também é uma malha, que seria composta pelo R1, R3, R4 e fechando lá no E1, beleza? Não vou me delongar muito a respeito disso, porque no decorrer dos vídeos vocês vão ver que isso aqui é bem simples, tá? Mas nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar então sobre a lei de Kirchhoff em si. Bom, a lei de Kirchhoff, galera, ela é dividida em basicamente duas leis, que é essa que vocês já estão vendo, que é a primeira lei de Kirchhoff. Algumas pessoas costumam chamar também de LCK. LCK, que é a lei das correntes de Kirchhoff, ou a lei de Kirchhoff para as correntes, né? Enfim, essa primeira lei, que é a lei dos nós, ou como eu disse, a lei das correntes de Kirchhoff, ela tem uma notação que diz o seguinte: a soma das correntes que entram em um nó, ela é igual à soma das correntes que saem desse nó. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, onde nós temos aqui, ó, se vocês pararem para analisar, o nó E. O nó E, nele nós temos várias correntes entrando e várias correntes saindo. Como vocês podem ver ali, nós temos no nó E entrando I1 e 2 e saindo I3 e I4. E o A, B, C e D possivelmente seriam ramos, onde nós teríamos componentes em série e tudo mais. Mas a ideia não é essa não, é só entender um pouco o que essa notação quer dizer. A soma das correntes que entram no nó é igual a soma das correntes que saem. Tá, vamos fazer conforme a notação fala exatamente. Olhando para o nó E, quais correntes estão entrando? Nós temos aqui I1 entrando, I2 entrando, I3 saindo e I4 saindo. Então, a soma das correntes que entram em um nó, vamos fazer a soma das que entram. I1 mais I2, e daí a notação ela completa dizendo que essa soma ela é igual à soma das correntes que saem, que é nada mais nada menos que I3 mais I4. Beleza? Como é uma equação, a gente consegue fazer uma manipulação, isolando algum termo. Vamos supor que eu queria achar o I1. Então, eu poderia isolar o I1, falar que ele é igual a I3 mais I4 menos o I2, onde a gente só passou o I2 para o outro lado. Isso aí nada mais é do que uma manipulação de equação. Não tem muito mistério quanto a isso. E isso aqui a gente vai fazer bastante na prática nos exercícios, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo, que ele fala o seguinte: encontre o valor da corrente 4, sabendo que I1 é igual a 2 ampere, I2 é igual a 1,5 ampere e I3 é igual a 3 amperes. Bom, recorrendo à lei dos nós, é claro, nós temos que I1 mais I2 igual a I3 mais I4. É claro que isso é só para esse exemplo ali, tá, galera? A depender do circuito, essa relação de I1, I2 e I3 aí, ela pode ser que seja diferente. Até porque pode ser que não tenha tanta corrente assim. Pode ser que tenha 3 correntes, enfim. Beleza? O que ele quer? Ele quer o valor da corrente I4. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar I4, como a gente fez ali com I1. Então, vou jogar o I3 para o outro lado. I1 mais I2 menos I3 é igual a I4. Então, I4 vai ser igual ao quê? I1, nós sabemos que é 2, mais o I2, nós sabemos que é 1,5, e menos, ficou meio estranho ali, mas menos
O I3 nós sabemos que é 3 A. Então, I4 vai ser igual a 2 mais 1,3 dá 3,5 menos 3. Então, I4 é igual a 0,5 A. Bem simples, sem muita dor de cabeça. Então, essa é a lei dos nós, ou LCK, primeira lei de Kirchhoff. Então, pessoal, só fazendo uma correção, agora há pouco aqui, na hora que eu estava fazendo o somatório de aqui em I4 é igual a 2 mais 1,5, eu acabei falando 1,3 aqui, tá? Mas não é. É óbvio, como está mostrando ali, é 1,5, tá? Só me perdoem aí por esse erro besta, mas enfim, acontece. Vamos dar continuidade então. Aqui a gente já tem um exemplo um pouquinho mais complicado. E esse exemplo, ele também trata-se da primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes. O que ele fala? No circuito abaixo são conhecidos os valores de I1, I2 e I4. Determine I3, I5 e I6 por meio da lei de Kirchhoff para as correntes. Bom, esse cara aí já não tá mais tão simples assim, né? A gente tem 1, 2, 3 malhas sem contar a malha externa. Mas, enfim. Galera, o que nós temos que fazer nesse caso? Primeira coisa que nós temos que fazer é verificar onde estão os nós. Quais são os nós que nós temos? E nesse exemplo está muito bem identificado, porque eu ainda os identifiquei através de letras. Se vocês analisarem, aqui nós temos o nó A, aqui nós temos o nó B, aqui nós temos o nó C, e lá embaixo o nó D. Bom, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Analisar quais correntes entram em cada nó e quais correntes saem de cada nó. Beleza? Vamos lá então. Eu vou identificar certinho para ficar uma questão de didática melhor para vocês poderem entender. No nó A, nós temos o que? Se vocês analisarem ali junto comigo. Nós temos saindo I1, saindo I6 e entrando I5. Então, sai I1, sai I6 e entra I5. Então, o que nós podemos deduzir? Que I5 é igual a I1 mais I6. Ué, Elvis, mas como assim? Se você não entendeu ainda, vamos lembrar da notação da primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram, como eu só tenho uma corrente entrando no nó, ela vai ser igual à soma das correntes que saem. Então, se eu tenho duas correntes saindo e uma entrando, eu somo as correntes que saem e igualo a corrente que está entrando, igual a gente fez ali. I5 igual a I1 mais I6, beleza? Vamos dar uma olhada agora no nó B, que está aqui embaixo. No nó B nós temos I5 saindo, I4 saindo e I2 entrando. Então, a exemplo do nó A, é só fazer a anotação certinho. Então, I2 igual I5 mais I4. Poxa, Elvis, mas o certo seria I4 mais I5. Não, isso aí não interfere não, galera. Beleza? Vai dar a somatória certinho. É a questão da ordem dos fatores lá. Beleza? Vamos então para o nó C. No nó C, nós temos I6 entrando, I4 entrando e aqui embaixo I3 saindo. Então, I3 igual I4 mais I6.
4 mais I6 que estão entrando é igual a I3 que está saindo. E, por fim, o nó D. No nó D, galera, deem uma olhada aqui, ó. O I1 lá em cima está saindo do A e ele vem aqui e entra no D também. Acho que de lápis ficou um pouco ruim para vocês verem. Vou fazer também com essa caneta azul, então. Então, esse I1 aqui, ele está entrando aqui também. Porque ele sai de lá. Como não tem nenhum nó, essa corrente I1, ela não tem lugar para se dividir. Então, ela é a mesma que sai lá, é a mesma que entra aqui. Então, nós temos I1 e I3 entrando no nó D e saindo I2. Então, I2 é igual a I1 mais I3. Então, percebam que nós temos algumas correntes que entram em mais de um nó. E isso vai nos ajudar no resolver desse exercício, entendeu? Então vamos lá. Ele quer I3, I5 e 6. E nós temos I1, I2 e I4. Vamos analisar qual dessas equações nós temos mais de uma corrente, o valor dela. I1, I2, aqui, ó. Nós temos I1 aqui e nós temos I2 aqui. Se eu tenho o valor de I1 e eu tenho o valor de 2, eu consigo achar o valor do I3, simplesmente isolando o I3. Então, vamos passar o I1 para o outro lado. Então, fica I2 menos I1 igual a I3. Então, o nosso I3 ele vai ser o I2, que vale 6, menos I1, que vale 2. Então, I3 é igual a 4 amperes. Achamos a primeira corrente aqui, que ele havia pedido. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Bom, nós acabamos de achar I3. E nós temos o valor de I4. Então, no nó C, nós conseguimos determinar o I6. Vamos fazer do mesmo modo ali. I3 menos I4 igual a I6. I6 é igual ao I3 que nós acabamos de achar, que é 4, menos o I2. O I2 é 3. Então, I6 é igual a 4 menos 3, 1 ampere. Bom, vamos lá para o nó A. No nó A, nós temos I1 e nós temos o I6. Então, nós conseguimos achar I5. I5 é igual a I1, que é 2 ampere, mais o I6, que é 1 ampere. Então, I5 é igual a 2 mais 1, 3 amperes. Como ele só pedia I3, I5 e 6, se a gente for parar para analisar, no nó B, nós já temos I2, nós já temos I5 e nós já temos I4. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido certinho todo o conceito por trás da primeira lei de Kirchhoff. E nos vemos nas próximas aulas. Um abraço, até lá!